Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. E hoje estamos chegando ao 19º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósitos, 40 dias de palavra e oração. Hoje a palavra está em Tiago, capítulo 3 e verso 18. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados, se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. A comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os crentes, mas ele processa isso através das escolhas, compromissos que fazemos. Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitas pessoas crescem em família com relacionamentos perniciosos, então carecem das habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar e a se relacionar com as outras pessoas da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre como partilhar uma vida. Paulo escreveu: escrevo-lhes estas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado da comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa com uma comunhão verdadeira em um grupo pequeno, classe de escola dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis para assumir alguns riscos. Formar uma comunidade exige sinceridade. Você deverá ter uma grande dedicação ao falar a verdade de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar um assunto. Embora seja muito fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios e os outros com alguma prática pecaminosa, essa não é a atitude de amor a ser tomada. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando a verdade machuca. Então continuam em caminhos de autodestruição. Nós frequentemente sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas poucos dos nossos temores nos impedem de dizer. Muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem de falar em meio a um grupo, enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. Salomão disse: a resposta sincera é um sinal de uma amizade verdadeira. Algumas vezes isso significa importar-se a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Paulo diz: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Muitas comunidades em grupos pequenos permanecem superficiais por terem receios de conflito. Toda vez que uma questão vem à tona e pode causar tensão ou desconforto, é imediatamente encoberta
a fim de preservar uma falsa sensação de paz. O Senhor, panos quentes, intervém e tenta aplacar o ânimo. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração dissimulada. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele de forma aberta. Isso cria um ambiente doentio de segredos, onde floresce a fofoca. A solução de Paulo era direta. Chega de mentiras, chega de fingimento, fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo, estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, você acaba mentindo para si mesmo. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade, seja na igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que vocês se importem o suficiente para confrontar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais ficarão íntimos uns dos outros. Quando um conflito é tratado corretamente, crescemos em intimidade uns com os outros ao enfrentar e desenvolver nossas diferenças. A Bíblia diz, no final, as pessoas valorizam a sinceridade mais do que a bajulação. Franqueza não é uma licença para dizer o que quer, onde quiser e sempre que quiser. Não é uma grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda falar uns aos outros na igreja como carinhosos membros da mesma família. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a seus irmãos, as mulheres idosas como suas mães e as moças como irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo teve de repreender a igreja de Coríntios pelo seu código de silêncio passivo, ao permitir a imoralidade em sua comunidade. Visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema, ele disse: vocês não podem simplesmente virar para o outro lado e esperar que isso vá embora por si mesmo. Exponham a situação e lidem com ela. Melhor a desolação e o constrangimento do que a condenação. Vocês deixam isso passar como sendo algo pequeno, mas é tudo menos pequeno. Não deveriam agir como se tudo estivesse tranquilo quando um dos seus companheiros cristãos é promíscuo ou delinquente, é impertinente com Deus ou indelicado com os amigos, quando se embebeda ou se torna ganancioso e voraz. Vocês não podem simplesmente concordar com isso, agindo como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável pelo que fazem os de fora, mas não teríamos alguma responsabilidade por aqueles de dentro da nossa comunidade? Formar uma comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido do que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade ergue pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. É por isso que a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. O resto do último versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus em nossas vidas, a qual devemos ter para poder crescer, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus ao admitir humildemente que precisamos dela. A Bíblia diz que no momento em que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de se viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para a admoestação e pondo os outros em evidência. Paulo orientou: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos
a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aos cristãos em Filipos, ele escreveu: humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes concentram-se de tal forma em servir os outros que não pensam em si. Formar uma comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. A Bíblia diz que é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos aos outros e não aos nossos próprios interesses. Façamos aquilo que é para o seu bem e assim edificaremos no Senhor. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Em toda igreja e em todo pequeno grupo, há sempre pelo menos uma pessoa difícil e normalmente mais de uma. Por que será, né? Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e escassas habilidades sociais. Você deve chamá-las de pessoas NTE, necessária tolerância extra. Amei. NTE. Vamos repetir: necessária tolerância extra. Deus pôs essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto para o nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a nossa comunhão. Será que conseguiremos amá-la como irmãs e irmãos, tratando-as com dignidade? Em uma família, a aceitação não se baseia quanto você é esperto, bonito, talentoso. Baseia-se no fato de que pertencemos uns aos outros e defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco pateta, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos excentricidade e traços de temperamentos irritantes, mas comunidade não tem nada a ver com compatibilidade. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um segredo para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas. Quando você souber por que as coisas passam, certamente será mais compreensível. Em vez de pensar na distância que elas ainda têm a percorrer, pense a distância que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outra parte da cortesia é não subestimar as dúvidas das outras pessoas. O fato de vocês não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade se forma quando as pessoas sabem que é seguro partilhar seus medos e suas dúvidas sem serem julgados. Formar uma comunidade exige sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e um sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio, enquanto seu irmão ou sua irmã peca, mas sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. O grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando é maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os melhores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades.
Deus é claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensões entre os cristãos. Eles podem se enfurecer e deixar seu grupo ou igreja ao serem enfrentados por causa de suas ações que semeiam discórdia, mas a comunhão da igreja é mais importante do que qualquer outra coisa. Formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com o seu grupo a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. Você tem que passar o tempo com as pessoas e muito tempo para estabelecer relacionamentos íntimos. É por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas e não passamos tempo suficiente juntos. E o tempo que passamos é usado normalmente para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa convivência. Vamos nos reunir quando eu estiver com vontade, mas a convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significará reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque você acredita que isso é importante. Os primeiros cristãos se reuniram todos os dias. Regularmente, eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniram-se em pequenos grupos nas casas para a comunhão e participavam de refeições com alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um grupo, de uma classe, recomendo que você faça um pacto com todos, no qual inclua características da comunhão bíblica. Partilharemos nossos verdadeiros sentimentos de forma autêntica, incentivaremos uns aos outros a reciprocidade, apoiaremos uns aos outros com compaixão, perdoaremos uns aos outros com misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas com humildade, respeitaremos nossas diferenças com cortesia, não fofocaremos, sigilo e faremos um grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista da característica, torna-se evidente o motivo por que a comunhão é tão rara. Ela significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplanta largamente os custos e nos separa, literalmente. Mas o autor finaliza dizendo: os benefícios de dividir a vida com as pessoas nos prepara para o céu. Hoje é o 19º dia pensando sobre o meu propósito. E o tema para reflexão é: comunidade exige comprometimento. E o versículo para memorizar, 1 João 3,16. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Significa que temos que dar a nossa vida pelos outros crentes. Uma pergunta para meditar: como posso hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em meu grupo ou em minha igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como nós chamamos, Senhor, e almejamos viver em uma comunidade harmoniosa. Essa palavra, Pai, nos ensina e nos inspira a ter comprometimento uns para com os outros e, através do amor de Cristo, estarmos unidos. Mas também essa palavra nos faz, Senhor, rejeitar a falsidade, a hipocrisia, as atitudes doentias, Senhor, que adoecem a comunidade e afastam os melhores amigos. Senhor, que venhamos a amar a sinceridade, detestar a bajulação, detestar a grosseria, em nome da verdade, daqueles que falam francamente, mas que não usam do bom senso, não têm, Senhor, palavras amorosas e deixam feridas.
Senhor, que nós venhamos repreender quem assim fizer. Ó Pai, que o Senhor nos ensine a ser honestos, verdadeiros, que a Tua palavra na nossa boca seja uma verdade. Que o Senhor venha remover toda obstinação e todo orgulho, Pai, e tudo aquilo que nos leva a pecar contra o Teu Espírito, Pai. Senhor, o Senhor pesa os nossos corações, examina a cada um deles as atitudes, Senhor, que forem reprováveis diante de Ti, que o Teu Espírito possa nos fazer perceber. Assim, haveremos de crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, sermos transformados e sarados através do Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em concordância com a Tua palavra e com aquilo que Tu queres para cada um de nós. Ó Deus, que venhamos a crescer com essas pessoas que provocam em nós sentimentos opostos. Que nós não venhamos até elas como um peso ou um fardo, mas como pessoas que nos levam para mais próximo de Ti através da oração. Senhor, pessoas difíceis ainda podem ser amadas. Pessoas difíceis têm traumas, têm carências, inseguranças. Pessoas difíceis vieram de ambientes dificultosos. Ensina-nos, Senhor, a amar essas pessoas, a amar exatamente como o Senhor nos instrui a fazer. Que essa seja a nossa marca. Que nós venhamos, Senhor, acima de todas as coisas, a agir como o Senhor gostaria que nós agíssemos. Ó Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa aplicar em nós esta oração, que venhamos a ser verdadeiros, autênticos, recíprocos, compassivos, com coração misericordioso, sinceros, humildes. Senhor, que nós venhamos a ser sigilosos, éticos e constantes em toda a obra do Senhor. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.